Capítulo 24. Evangelho de Cristo segundo o registro de Mateus, capítulo 24, a partir do verso 15. Abra lá, por gentileza, as escrituras, mantenha sempre aberta, que hoje eu preciso compartilhar com vocês um tema extremamente pertinente, que é o assunto do texto. Hoje eu quero falar para você sobre um evento que Jesus descreveu, que recebe o nome de a grande tribulação. E você vai entender o que Jesus quis dizer com esse tema sobre a grande tribulação. A minha oração é que Deus prepare os nossos corações diante desse evento que virá. Mateus capítulo 24, a partir do verso 15, do 15 até o 28. Mateus 24, do 15 ao 28. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. Quando, pois, vocês virem, situado no lugar santo, o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês: olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês: eis que ele está no deserto, não vá lá. Ou se disserem: eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, fala conosco através da Tua palavra, Pai. E ajuda-me, Senhor, a transmitir a Tua palavra com fidelidade diante de um tema tão complexo e assustador e verdadeiro. Ó Deus, eu peço humildemente que o Espírito Santo possa iluminar nossa mente para entender as sagradas letras e as promessas do fim dos tempos. Fala com cada um aqui nessa noite, ó Pai, e ajuda-nos a sermos cristãos verdadeiros e corajosos. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, Mateus capítulo 24. Eu vos falei domingo passado que Mateus 24 e capítulo 25 é o quinto sermão doutrinário de Jesus. Interessante que no Evangelho de Mateus, guiado pelo Espírito Santo, ele separou 5 blocos dos grandes ensinamentos de Jesus. E esse é o último sermão de Jesus, doutrinário. E esse sermão nós chamamos de sermão escatológico ou sermão profético.
A palavra escatologia é uma disciplina de teologia. A palavra eschatos no grego significa últimas coisas. E a palavra logia significa estudo sobre ou doutrina. No entanto, nós estamos aqui estudando a doutrina sobre as últimas coisas. Porque uma tese que a Bíblia Sagrada defende é o seguinte: a Bíblia fala sobre a segunda vinda de Cristo, e a Bíblia nos fala que esse mundo que nós conhecemos terá um fim. A Bíblia, ela não defende, como os antigos pensadores gregos, que o mundo, a história da humanidade é cíclica, repetitiva. Não. A história da humanidade é linear, que teve um começo e vai ter uma consumação. Esse mundo não vai existir daqui a um tempo. E Jesus, ele deixa bem claro no sermão escatológico dele. Em Mateus 24, 25, Jesus, ele sistematiza o seguinte esboço. Quando ele fala do fim do mundo, ele fala primeiro sobre a profecia, sobre a destruição do templo de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Ele fala sobre o princípio das dores. Guarda essa expressão. Nós estamos vivendo esse bloco. Nós estamos no princípio das dores. É dentro dos princípios das dores, nesse bloco, que Jesus falou que haveria falsos cristos, falsos profetas, haveria guerras, fomes, doenças, haveria apostasia, ninguém mais vai querer saber do cristianismo, vai haver um grande abandono da igreja, e nós estamos dentro desse bloco, chamado princípio das dores. Por que é princípio das dores? É só você se lembrar da mulher que está grávida. Ela vai tendo aquela contração, ela vai sentindo aquela dor até chegar na maior dor, que é quando o neném nasce. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, isso aqui são pequenas contrações. Tudo isso que vocês estão vendo no mundo é princípio, não é o fim ainda. Aí Jesus fala sobre a grande tribulação, que é o tema que nós vamos meditar hoje. Aí Jesus vai falar mais para frente sobre a segunda vinda dele. Domingo que vem, se Deus quiser, a gente vai ver em detalhes como Jesus virá. E por último, a gente vai ver o dia do juízo final, o grande julgamento. Jesus deixou bem claro que na segunda vinda dele, ele virá como juiz, ele vai vir para julgar toda a raça humana, e ele vai inaugurar o seu reino, onde aí sim haverá a plena paz e justiça, como a humanidade nunca viu. E nós cremos isso, cremos. E é interessante que na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, tem 300 referências da primeira vinda de Cristo. Mas na Bíblia Sagrada tem 2.400 referências da segunda vinda. E é interessante que as 300 referências se cumpriram cabalmente na primeira vinda de Cristo. Significa que se essas profecias da primeira vinda se cumpriu, a segunda também se cumprirá. E quando nós estudamos o sermão escatológico, nós percebemos uma coisa muito interessante: profecias que aconteceram, profecias que estão acontecendo hoje e outras que se cumprirá. É muito interessante. Por exemplo, Mateus capítulo 24, verso de 1 a 14, domingo passado, nós vimos a profecia de Jesus sobre a destruição de Jerusalém. Aí eu apresentei para vocês 8 sinais que precederão o fim do mundo. Primeiro sinal, o surgimento de falsos cristos. Segundo sinal, o surgimento de guerras. Terceiro sinal, o surgimento de fomes, terremotos e doenças. Quarto sinal, o surgimento de perseguição religiosa. Quinto sinal, o aumento da apostasia. Sexto sinal, o surgimento de falsos profetas. Sétimo sinal, o aumento da humanidade / pecado. E o oitavo sinal, a expansão do evangelho no mundo inteiro. Esses são os sinais que Jesus deixou bem claro que vai acontecer antes que ele volte. Amém? Agora eu quero chamar a sua atenção para a exposição do texto. Eu quero fazer uma exposição do verso 15 ao 28. Então, por gentileza, preste muita atenção nessa exposição. Verso 15 diz lá: quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê
entenda. Agora é interessante que Jesus ele vai falar sobre a grande tribulação, e ele fala sobre esse abominável da desolação. Essa expressão referia-se originalmente à profanação do templo por Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio ele foi rei da Síria no século II a.C. Antíoco invadiu Jerusalém no ano 168 a.C. Transformou o altar de Jerusalém num altar de Zeus, que era a grande divindade do panteão grego, e com uma forma de provocação, Antíoco Epifânio, ele pediu para que fosse sacrificado no santuário vários porcos. E os porcos no Antigo Testamento, os judeus eles não comiam porcos no Antigo Testamento, porque eles diziam que era uma carne impura. Então, no Antigo Testamento, na Antiguidade, esse Antíoco Epifânio, ele invadiu Jerusalém, ele também destruiu Jerusalém, ele entrou no templo e ele substituiu a divindade. Ele substituiu Yahvé, o Deus dos hebreus, colocou lá Zeus, do panteão grego, e sacrificou um porco no altar principal dos judeus. Então, quando a gente lê o livro do profeta Daniel no Antigo Testamento, a gente vê essas profecias que aconteceu em Jerusalém. Contudo, Jesus estava claramente olhando para uma abominação ainda futura. Já se sugeriu que essa profecia foi cumprida no ano 70, quando Tito, filho do imperador Vespasiano, invadiu Jerusalém e destruiu o templo. No entanto, o apóstolo Paulo viu um cumprimento ainda mais futuro, assim como o apóstolo João. Portanto, as palavras de Cristo aqui olham para além dos acontecimentos. Olha só, essa profecia, ela aconteceu de maneira tríplice. É uma profecia 3D. Essa profecia, ela se cumpriu no Antigo Testamento, quando Antíoco Epifânio invadiu Jerusalém. Aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito invadiu Jerusalém. Mas daí, nós vamos ver nas profecias que há informações que não cabe nem no passado e não coube nem no presente. São informações que vai acontecer no futuro. E Jesus, ele quer dizer, usando as escrituras do profeta Daniel, que esse abominável da desolação é uma pessoa. É uma pessoa com grande poder e influência, que assim como fez tanto coisa má no passado, haverá um no futuro que também fará. E aí no verso 15 diz assim: de que falou o profeta Daniel. Aqui Jesus está se referindo o livro do profeta Daniel, que ele é considerado o profeta escatológico. Por exemplo, quando você lê o livro do profeta Daniel, você percebe várias profecias que aconteceram em Israel, na época de Jesus e antes, e algumas profecias que vão acontecer. Então, o livro do profeta Daniel é o livro de Apocalipse do Antigo Testamento, falando de várias profecias do fim do mundo. Por exemplo, Daniel capítulo 11, verso 31, eu selecionei um entre tantas, que diz assim, ele escreveu assim: forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza, acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Então Daniel já tinha profetizado que um rei invadiria o templo e ia acabar com o sacrifício diário e ia implantar ali uma abominação desoladora. E é interessante que no verso 15 está escrito assim: quem lê, entenda. Aqui Mateus, ele está chamando a atenção para os seus destinatários, os judeus. Porque o evangelho de Mateus, ele foi escrito restritamente para evangelizar os judeus. E como os judeus já estavam familiarizados com o Antigo Testamento, Mateus está falando: olha, lembra da profecia de Daniel? É essa profecia que Jesus está se referindo. Então, quem lê, entenda, lembre-se das profecias de Daniel, porque tudo isso faz sentido. Agora, olha o verso 16 da sua Bíblia. Aí Jesus fala assim, então, ele começa a falar da grande tribulação. Então, verso 16: os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça
para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado. Essa profecia aqui, ela se cumpriu literalmente na invasão do exército romano no ano 70. E Jesus falou: olha, quando isso acontecer, fujam para os montes. Provavelmente uma referência à região sudeste de Jerusalém, particularmente na área do Mar Morto, onde existem até hoje muitas cavernas e lugares de refúgio. Por exemplo, o rei Davi, ele se escondeu do rei Saul nessa área. Está lá em 1 Samuel 23, 29. Ela também inclui as colinas de Moabe e Edom. Então Jesus está dizendo: olha, vai ter uma grande invasão, vai vir uma grande tribulação, mas quando isso vier, fujam, não fiquem na cidade, fujam para os montes, se escondem nas cavernas. Agora, uma nota histórica. Houve na antiguidade, gente, um escritor chamado Eusébio. Ele escreveu um livro chamado História Eclesiástica, um dos grandes documentos que a gente tem depois da Bíblia. E ele registrou quando os romanos invadiram Jerusalém. E ele escreveu assim, ele lembra que os cristãos ali, no ano 70, se lembrou dessa advertência de Jesus, e eles fugiram das tropas romanas, e fugiram para um lugar chamado Bela, entre as montanhas, cerca de 27 quilômetros ao sul do Mar da Galileia. Os cristãos, familiarizados com essa profecia de Jesus, quando os soldados romanos, no ano 66, 67, começaram a cercar Jerusalém, e eles não permitiram nenhum judeu sair, eles lembraram: opa, a profecia de Jesus, vamos fugir, vamos para os montes. E muitos cristãos, diz a história, que saíram ali de Jerusalém e se refugiaram para essas montanhas, e no ano 70, o exército romano invadiu Jerusalém, e foi aquele massacre, e esse povo cristão foi poupado por se lembrar da profecia de Jesus. Mas aí Jesus fala assim: ó, quem estiver no terraço, não desça para pegar alguma coisa. Naquela época de Jesus, era muito comum aquelas construções, os judeus, eles tinham uma engenharia, que os catarinenses precisam aprender, de fazer laje. Eles faziam algumas lajes de barro, as casas eram muito pertinhas umas das outras, então dava para pular de laje em laje, de telhado em telhado. Aí Jesus está dizendo: olha, fujam, e não volte atrás para pegar nada, porque não vai dar tempo. E aí ele fala do campo, porque naquela época, como a sociedade vivia mais na agricultura, Jesus está dizendo assim: olha, aqueles que estiverem trabalhando, não volte para pegar a sua capa, porque naquela época, ali no deserto, ali em Jerusalém, é tão quente, que muitas vezes eles trabalhavam sem camisa, ou quase desnudo. Mas Jesus falou: olha, quando isso acontecer, nem pense em voltar para casa para pegar roupa, que não vai dar tempo, fujam, não volte para casa para pegar a capa, mas fuja, porque haverá uma grande tribulação. Aí no verso 19, Jesus fala das grávidas. Ai das grávidas e das mães que vão amamentar naqueles dias. Isso é, aqui Jesus, ele está declarando, expressando, gente, um sentimento de compaixão. Ai das mulheres, ai das grávidas e das mães. Como que elas vão escapar? Como que elas vão fugir? Como que elas vão escapar da invasão dos romanos? Uma nota histórica. Um outro livro que eu citei domingo passado, do Flávio Joséfo, que era um judeu, ele não era cristão, ele não era seguidor de Jesus, e ele escreveu uma obra chamada Guerra dos Judeus. É um grande documento que nós temos fora da Bíblia, legitimando essa história da invasão em Jerusalém. E no seu livro Guerra dos Judeus, volume 3, seção 4, ele escreveu assim, abre aspas, que durante o cerco, quando algumas mães foram forçadas a fugir, em seu desespero esqueceram-se de levar com elas provisão de alimento, e logo a inanição as ameaçou. Então, na sua debilidade e desespero, olha só, algumas mães chegaram ao extremo de matar os próprios filhos pequenos e comê-los.
enquanto muitas outras preferiram morrer com eles de inanição. Então a fome foi tão grande que essas mães tomou um ato de desespero, comer os próprios filhos pequenos para poder sobreviver. E algumas morreram de fome junto com seus filhos. E aí, esse livro histórico, ele está mostrando, ele está legitimando a profecia de Jesus. Ai das grávidas, ai das mães que estiverem amamentando naquele tempo. Aí ele fala assim no verso 20, que a fuga de vocês não aconteça nem no inverno e nem no sábado. Interessante que em Jerusalém e alguns lugares ali da Palestina, de tarde é muito quente, mas de noite a temperatura despenca. E aí Jesus fala assim que no inverno vai ser difícil a fuga de vocês por causa do deslizamento, por causa do frio. E aí o inverno vai atrapalhar a fuga de muita gente. E quando ele fala a palavra sábado, e que é interessante que só Mateus usa essa expressão, Marcos não usa e nem Lucas, porque no sábado, vocês sabem que no Antigo Testamento os judeus guardavam o sábado, e eles não podiam trabalhar. E diz algumas peculiaridades da lei que eles inventaram, que o judeu não podia andar mais de 2 quilômetros, que era pecado. E o portão de Jerusalém no sábado ficava fechado. Aí Jesus está falando assim, ai de vocês, quando a perseguição vier, e quando for inverno, e quando for o sábado, porque quando vocês pensarem de fugir da cidade, o portão vai estar fechado, e o exército inimigo vai invadir e vai arrasar vocês. E isso aconteceu cabalmente, tanto no Antigo Testamento, com a invasão de Antíoco, como no ano 70 depois de Cristo. Aí no verso 22, Jesus fala assim: se não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Agora vai comigo no verso 21. No verso de 21, Jesus fala assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Opa, aqui a profecia já se desdobrou para o futuro. Porque olha só, essa profecia, ela não se cumpriu literalmente no ano 70, porque diz os historiadores que mais ou menos 500 mil de pessoas foram assassinadas. Mas nós temos informações da perseguição nazista contra os judeus. Na Segunda Guerra Mundial, foram 6 milhões de pessoas que foram mortas. Então aqui, Jesus, ele pega um evento que aconteceu no ano 70, mas já com os olhos no futuro, dizendo o seguinte: olha, essa tribulação que aconteceu no ano 70 é uma amostra que vai acontecer no futuro. Essa tribulação que vai acontecer em Jerusalém é um prelúdio daquilo que vai acontecer no mundo inteiro no futuro. É por isso que ele fala assim, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Aqui Jesus, ele está olhando para o futuro, falando de uma outra grande tribulação. Mas no verso 22 ele fala o seguinte: olha, mesmo que haja tribulação, vai ser um momento de salvação, porque Deus vai vir buscar os seus escolhidos, os seus eleitos, pessoas que ouvirão o Evangelho e serão convertidas, pessoas que Deus vai buscar os seus filhos, mesmo diante dessa tribulação, Deus vai buscar os seus escolhidos e haverá salvação. Haverá salvação. Mas daí no verso 23, Jesus continua falando assim: então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está Ele, não acreditem. Verso 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês, portanto, se disserem a vocês, ele está aqui no deserto, não vão lá. Ou se disserem, eis que ele está aqui no interior da casa, não acreditem. É interessante que no ano 70, quando os romanos invadiram o templo de Jerusalém,
Diz alguns historiadores que alguns estavam acreditando, estavam esperando a volta do Messias, que o Messias ia vir e que iria ajudá-los a vencer o exército romano. E diz alguns historiadores que alguns judeus morreram abraçados, foram carbonizados, abraçando as colunas do templo. E Jesus falou assim: olha, não acreditem naqueles que vão falar que o Messias veio, ou aqueles que usam o próprio nome de Messias dizendo que vai intervir. Não acreditem. E tome cuidado, porque vários falsos Messias e falsos profetas farão grandes sinais, grandes milagres, a ponto de enganar até os meus discípulos. Mas daí no verso 27, Jesus ele diz assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Aí Jesus aqui, ele está introduzindo a vinda dele. Olha, não acreditem em falsos profetas, não acreditem nessas pessoas, porque quando eu voltar será como um relâmpago. Assim como o relâmpago ele brilha, assim como o relâmpago é estrondoso, assim será a minha vinda. Todo verão, todo ser que respira vai ver a minha vinda com poder e glória. E essa expressão, a vinda do Filho do Homem é uma expressão messiânica, tá bom? Os judeus têm como expressão Messias o Filho do Homem. E Jesus está dizendo o seguinte: olha, vai ter uma grande tribulação, vai ter uma grande invasão, vários falsos profetas vão se levantar fazendo milagres, falando bobagens, mas não acreditem nele, porque eu vou voltar. Mas enquanto eu não voltar, algumas coisas catastróficas vai acontecer no meio de vocês. Aí no verso 28, Jesus, ele termina a fala dele dizendo assim: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Tem uma tradução que diz assim: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Isso aqui é um provérbio que Jesus usa, e o Dr. Sproul, ele nos ajuda a entender, quando ele escreveu assim: uma carcaça naturalmente é o corpo de um animal morto. No contexto da profecia de Jesus, quem estava morrendo era Israel. A nação estava sendo massacrada pela mão punitiva de Deus, e o instrumento de vingança era o exército romano. O principal símbolo das forças romanas era a águia, e havia um modelo dessa ave no estandarte de cada legião. Assim, os discípulos veriam os abutres ajuntando-se em torno da carcaça quando as legiões de Roma cercassem Jerusalém. Então esse provérbio é uma profecia. Vocês vão ver o exército romano como um abutre pegando um cadáver chamado Israel, um povo que morreu, que vai ser devorado por esses abutres que são os romanos. Amém, meus amados? Como eu vos falei, essa é uma profecia que aconteceu no ano 168 a.C., através de Antíoco Epifânio. É uma profecia que teve um desdobramento no ano 70 depois de Cristo, com a invasão do exército romano ali em Jerusalém. Mas há informações dessas profecias que vão acontecer no futuro, que ainda não aconteceu. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção para a aplicação do texto, porque Jesus deixa bem claro que haverá uma grande tribulação como nunca houve. Jesus deixa bem claro que, como uma amostra de Antíoco, como uma amostra de Tito, assim acontecerá também no futuro. Eu quero apresentar para vocês 5 lições aqui na minha aplicação. E dentro desse evento da grande tribulação, haverá em primeiro lugar o aparecimento do anticristo, tá? Eu não vou esgotar o assunto falando dele, eu precisaria de uma aula inteira para falar dele, mas eu quero apresentar para vocês algumas peculiaridades desse anticristo, que é uma personagem histórica,
que está registrado nas páginas da Bíblia. O abominável da desolação, citado por Daniel, aplicou-se a Antíoco Epifânio, no século II a.C., e também as legiões romanas que invadiram Jerusalém, em 70 depois de Cristo, para afincar uma imagem do imperador dentro do templo. Eles são um símbolo e um tipo do anticristo, que virá no tempo do fim. Então, Antíoco Epifânio e o general Tito é um símbolo, é um protótipo de um ser que virá com mais poder. E esse ser ele vai ser reconhecido como o anticristo. O pastor Hernandes Dias Lopes, comentando sobre esse anticristo, ele explica assim, abre aspas: o anticristo não é um partido, não é uma instituição, nem mesmo uma religião. É um homem sem lei, é uma espécie de encarnação de Satanás, que agirá na força e no poder de Satanás. Ele será levantado em tempo de apostasia, ele governará com mão de ferro, perseguirá cruelmente a igreja, blasfemará contra Deus, mas no cume do seu poder, Cristo virá em glória e o matará com o sopro da sua boca. Ele será quebrado sem esforço humano. Nessa batalha final, o Armagedon, a única arma usada será a espada afiada que sairá da boca do Senhor Jesus. É lógico que isso aqui é uma explicação simbólica, mas Hernandes está dizendo o seguinte, que o anticristo é uma personagem histórica, é um homem parecido com uma encarnação do próprio Satanás, e ele vai agir com poder, ele vai ter uma grande influência social, ele vai ter uma grande influência militar, ele vai ter uma grande influência nos governos, e ele que vai promover uma perseguição brutal contra todos os cristãos do mundo. É isso que a Bíblia nos revela. Aí o apóstolo Paulo, ele escrevendo a sua segunda carta aos cristãos de Tessalônica, capítulo 2, ele fala um pouco do caráter e da missão desse anticristo. Ele escreveu assim, presta atenção: ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Isso é, o anticristo vai vir num tempo em que o mundo vai abandonar a fé, e seja revelado o homem da iniquidade. Esse é um dos nomes dele, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso é, ele vai ser um ser idolatrado, adorado pelas nações. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será o revelado o Enico, um dos nomes dele, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do Enico é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, com todo o engano de injustiça. Então, anos depois da profecia de Jesus, Paulo escrevendo uma carta para uma igreja, ele, inspirado do Espírito Santo, ele fala: olha, esse anticristo virá. E Paulo ensina o seguinte: quando que o anticristo virá? Ele vai vir num tempo de apostasia. O que é apostasia? É quando o mundo se tornará incrédulo. É quando as civilizações abandonarão a fé. É quando o mundo vai adotar o ceticismo, a incredulidade. É quando o mundo vai ter uma atitude de frieza sobre os absolutos de Deus. Então esse é o cenário. Quando o mundo se tornar um mundo antibíblico, anticristão, o cenário está preparado para que ele venha. Paulo diz que ele é um homem da iniquidade, isso é, ele vai ser aquele homem que vai promover o pecado. Ele é a personificação do pecado e ele vai promover o pecado entre as nações. Ele é o filho da perdição, ele vai arrastar
o maior número possível de pessoas de Deus e para o inferno. Paulo disse que o anticristo se oporá a Deus abertamente e perseguirá a igreja. Ele vai se opor a Deus, ele vai se opor a todos aqueles que creem em Deus, e ele vai se assentar em lugares para ocupar o lugar de Deus. E ele vai ser adorado, ele vai ser idolatrado, ele vai ser venerado e admirado. Ele vai ser um objeto de adoração. Sabe por quê, gente? O anticristo, quando ele vier ao mundo, ele vai resolver crises na humanidade que nenhum governo já resolveu. Quando ele vier ao mundo, ele fará tantas coisas espetaculares, ele vai resolver tantas demandas do mundo que na história da humanidade nunca foram resolvidas. E aí o mundo vai olhar para esse homem e dizer: ó, esse é o cara, esse é o líder que tanto nós precisamos. E diz a escritura de Paulo que ele fará sinais e prodígios pela ação de Satanás. Está aqui, ele fará sinais e prodígios fantásticos, arrastando multidões, convencendo nações. Esse é o anticristo. Então, meus amados, isso aqui não é ficção de Hollywood, tá bom? Isso aqui não é informação de literatura infantil. O anticristo, a Bíblia fala que é um ser histórico, que um dia ele vai se manifestar no mundo. Ele vai se manifestar. De alguma forma, quando esse cenário estiver montado, quando houver apostasia, quando muitas profecias se cumprirem, ele vai entrar em ação em algum lugar do nosso planeta. Mas além do anticristo como ser histórico, o apóstolo João, em sua primeira carta, capítulo 4, ele fala do espírito do anticristo. Isso é, o anticristo ele ainda não veio de maneira literal, de maneira pessoal, mas existe uma influência do anticristo no mundo inteiro. Por exemplo, João escreveu assim: amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus, pelo contrário, é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e agora já está no mundo. Sabe o que João está dizendo? Antes de vir a grande personagem histórica, uma influência anticristã vai fazer a cabeça do povo. Então, por exemplo, você quer ver uma influência anticristã? É quando você entra no colégio, na universidade, você estuda certas coisas que contraria a palavra de Deus. Ali é o espírito anticristão, é o espírito do anticristo fazendo a cabeça das pessoas. Por exemplo, quando você vai para os governos e você vê certas leis sendo aprovadas que contraria os princípios de Deus, é o espírito do anticristo fazendo a cabeça de parlamentares, de políticos, de partidos. Então tudo que se levanta contrariando os absolutos de Deus, ali tem o espírito do anticristo. Então o espírito do anticristo é uma influência tirando da mente e do coração das pessoas os absolutos de Deus e desmoralizando tudo aquilo que Jesus ensinou, que estão registrados nas Sagradas Escrituras. Deu para entender? Então esse espírito anticristão, ela está militando há muitos anos. Mas esse espírito anticristão que vai promover apostasia entre as nações, vai montar o cenário, aí sim, vai vir o anticristo como personagem histórica. Sabe por quê? As cabeças já estarão doutrinadas, o comportamento já vai estar adestrado, as nações vão se esquecer de Deus. Aí, o anticristo ele vem para governar. Então o período da grande tribulação será marcado por 3 questões. Primeiro, por um tempo de apostasia. Amados, o mundo está cada vez mais descrente, o mundo está cada vez mais incrédulo.
E quando as pessoas se envolvem com coisas religiosas, é pelas mãos de falsos profetas, manipulado por falsos profetas. Mas haverá um tempo de apostasia tão grande, que em Lucas 18, verso 8, Jesus ele conta uma parábola, e depois ele faz uma pergunta dizendo assim: digo a vocês que depressa lhes fará justiça, contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Jesus está dizendo, será que quando eu voltar, eu vou encontrar gente de fé nesse mundo? Serão poucas as pessoas que vão permanecer na fé, uma fé autêntica e bíblica. O período da grande tribulação será marcado pelo aparecimento do anticristo, e o período da grande tribulação será marcado por uma perseguição mundial contra os cristãos. Uma perseguição mundial contra os cristãos. Amados irmãos, assim como os nossos irmãos no século I foram perseguidos pelo Império Romano, houve 10 perseguições brutais, matando os cristãos. Assim, no fim dos tempos, haverá uma perseguição mundial. E todos os cristãos serão perseguidos. Serão perseguidos. Haverá grande. Então Jesus está dizendo, olha, assim, dessa grande tribulação que aconteceu com Antíoco, que aconteceu com Tito, acontecerá no futuro. Os meus discípulos serão brutalmente perseguidos, maltratados, odiados. Odiados. Você precisa entender isso. Eu apresentei para vocês, domingo passado, aquela lista das missões portas abertas dos cristãos perseguidos no mundo. E ali já tem 50 nações que perseguem os cristãos. Mas um dia essa perseguição será mundial, e essa perseguição também vai chegar ao Brasil. Também. Nenhum continente vai ser poupado, nenhuma nação vai ser poupado, nenhuma cidade vai ser poupada. A grande tribulação, no que tange a perseguição, será mundial. Mundial. E Jesus deixou isso bem claro, olha, isso aqui é uma amostra daquilo que vai acontecer em toda a plenitude. Aí, gente, quem é cristão nominal não vai aguentar. Pastor, o que você quer dizer cristão nominal? Bom, deixa eu atualizar no nosso vocabulário. Quem é evangélico não praticante não vai aguentar. Não vai aguentar. Porque ser cristão em algumas nações, e assim como será no mundo inteiro, vai ser uma questão de vida ou morte. Vai ser uma questão de vida ou morte. Vida ou morte. E Jesus deixa bem claro, haverá uma perseguição, haverá o anticristo, e haverá uma perseguição mundial contra a igreja, contra todos os discípulos. Amados, isso um dia vai acontecer. Isso um dia vai acontecer. Segundo lugar, os cuidados preventivos diante da perseguição. Aí Jesus ele fala o seguinte, olha, quando vier a perseguição, fuja. 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 O que Jesus ele quis dizer nessa profecia que é aplicado a nós? Quando haverá a grande perseguição, haverá uma grande imigração de cristãos no mundo inteiro. Haverá nações que a perseguição vai ser tão brutal que os cristãos vão ter que mudar de nação, mudar de cidade, mudar de continente. E Jesus está falando, fujam. Quando ele usa essa palavra é porque haverá uma grande imigração. Muitos cristãos vão ter que deixar os seus lares, a sua família, a sua cidade, o seu conforto, e vai ter que fugir para longe. Vai se tornar um refugiado. Um refugiado. E Jesus ele fala também para não voltar atrás para pegar alguma coisa. Não volte atrás. Aquilo que você conquistou, você vai perder tudo. Aquilo que você suou para conquistar a vida inteira, você vai perder tudo se houver perseguição. Primeiro que vai ter confisco. O anticristo vai confiscar. E segundo que não vai dar tempo para levar seu carro, a sua casa, a sua fortuna, a sua poupança, não vai dar tempo. Então quando Jesus falou lá, olha, fujam de telhado em telhado,
fujam para os montes, ele quer dizer o seguinte: olha, o melhor que vocês podem fazer é fugir. Fugir para um outro continente, fugir para um outro local. A palavra tribulação é encontrada nos versos 9, 21 e 29. Concluímos assim que essa palavra se refere não só aos dias da queda de Jerusalém, mas a todo o período aí da primeira e a segunda vinda de Cristo. Então Jesus falou: olha, quando chegar a perseguição, eu quero dar algumas notas preventivas para você. Fujam. E não volte atrás para pegar nada. Mas fujam, porque assim será a grande perseguição. Terceira lição: o cuidado de Deus com seus eleitos. Jesus deixou bem claro, por mais que haja perseguição, por mais que haja tribulação, por mais que haja oposição, verso 22, Jesus falou assim: se não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Sabe o que Jesus está dizendo? Que dentro da perseguição haverá muita conversão. Muita gente vai se render a Jesus, vai dizer: olha, o que Jesus falou é verdade. Pessoas serão convertidas, serão transformadas, serão resgatadas por Deus, mesmo diante de um cenário tenebroso. Serão. E Jesus falou: eu tenho os meus escolhidos. Por mais que o mundo vai ser um caos contra a minha igreja, eu vou buscar os meus escolhidos, eu vou converter aqueles que são meus, e eles não ficarão desamparados. Haverá salvação, e Deus vai salvar os seus escolhidos. Amém, meus amados? Haverá salvação, há esperança. Pessoas serão impactadas pelo Evangelho, e pessoas serão impactadas pelo testemunho dos cristãos. Você sabe por quê? Vai ter muito martírio, vai ter muito sangue derramado, vai ter muito genocídio. Os cristãos morrerão, e por causa do sangue dos cristãos que serão derramados, muitos verão e se converterão, por causa do testemunho, da coragem dos cristãos. Assim como aconteceu no século I, quando os cristãos eram jogados no Coliseu, com a alegria e euforia dos romanos, muitos foram profundamente impactados pela coragem daquele grupo. Assim será também no futuro, porque Deus tem os seus eleitos, Ele tem os seus escolhidos, e Deus falou: eu vou converter pessoas, eu vou trazer os meus filhos para mim, mesmo diante de um cenário tão tenebroso. Quarta lição: o perigo do engano religioso, verso 23 a 26, porque olha só, não se engane com a propaganda enganosa. Jesus está dizendo: olha, se alguém falar assim, olha, o Cristo está no deserto, não acreditem. O Cristo está no interior da casa, não acreditem, não vá lá. Não acreditem. Não se engane com os sinais e prodígios dos falsos profetas. Meus amados, verso 24, Jesus deixou bem claro que os falsos cristos e os falsos profetas fariam grandes sinais, grandes milagres, a ponto de enganar até os escolhidos. É por isso que eu falo, é por isso que eu repito, eu não fico encantado com milagre diante de organizações apóstatas que pregam um falso evangelho. Não fico encantado. E pode ser câncer, pode ser AIDS, pode ser a Covid, pode ser qualquer coisa. Eu não sou obrigado a acreditar nesses milagres, eu sou obrigado a acreditar nos milagres da Bíblia. Então, se um lugar prega um falso evangelho, um evangelho demoníaco, que está levando as pessoas para o inferno, e nesse lugar tem milagres, Jesus já falou, vai se levantar falsos profetas fazendo grandes milagres. Não fiquem encantados com isso, e nem enamorados. E isso já está acontecendo nos nossos dias. E a coisa é tão feia, que eu não vou citar o nome para não ser processado, tem um que foi preso por fazer tanta cura e abusar das mulheres. E tinha até artista que consultava com ele. E no arraial evangélico nem se fala dos falsos profetas, que enganam o povo, fazendo milagres e arrancando dinheiro do povo. Falsos profetas.
E Jesus falou: não se enganem, porque esse é o grande sinal que vai acontecer. Agora presta atenção com as palavras do pastor John Stott, ele falando sobre Jesus. Quem é esse Jesus aí que estão pregando? Aí ele escreveu assim, olha que interessante, abre aspas: de que Jesus estamos falando? Até mesmo Paulo, em sua época, reconheceu a possibilidade de os mestres proclamarem um Jesus que não é aquele que pregamos. E há hoje em dia muitos Jesuses em circulação. Há o Jesus do mito bultmanniano. Bultmann foi um teólogo alemão, gente, que fez um desserviço para a igreja, falando que o Novo Testamento tem um monte de mito e que não há nenhum dado histórico. Isso é mentira, e muitos acreditam nisso. Esse ensinamento contaminou a Alemanha. Muitos acreditam no Jesus revolucionário dos ativistas políticos. Há o Jesus superastro fracassado e há o Jesus palhaço de circo. Para opor-nos a essas reinterpretações humanas, é que precisamos com urgência recobrar e restaurar o Jesus autêntico, o Jesus histórico, que é o Jesus das Escrituras. Sabe que John Stott estava dizendo lá em Londres, na Inglaterra, esse Jesus que estão proclamando é um Jesus falso. Ou ele é um superastro, um palhaço, para divertir as pessoas, ou fizeram de Jesus um mito, uma personagem que nunca existiu, que é fruto da religião do primeiro século. Ainda falou: não, o Jesus que nós cremos é um Jesus histórico, é o Jesus das Escrituras, é o Jesus real, e que veio trazer as grandes profecias. Então tome cuidado com o engano religioso. E o apóstolo Paulo, olha que interessante, o apóstolo Paulo, ele escreveu a sua primeira carta ao seu pupilo Timóteo, capítulo 4, olha o que o apóstolo Paulo escreveu, meus amados, vê se isso não é atual. Ele escreveu assim: ora, o Espírito, se referindo ao Espírito Santo, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Eu pergunto para você, essa profecia não está se cumprindo hoje? Pessoas que abandonaram a fé cristã, que dá ouvidos a espíritos enganadores e a ensino de demônios, que seguem pessoas que falam mentiras, que têm a sua consciência cauterizada, entorpecida, que não acusa mais. E tem muita gente dizendo aí que tais coisas é do Espírito Santo, e não é. É espírito de demônios, influenciando várias religiões, que está afastando o povo do Evangelho de Cristo, do verdadeiro Evangelho de Jesus. E Jesus falou: olha, não acreditem nisso. E ele escreveu em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 13 e 14, olha só que ele escreveu, olha só. Ele escreve assim, ele está falando dos falsos pastores da época dele. E aí ele escreve assim, abre aspas: porque esses tais são falsos apóstolos. Naquela época existia falso apóstolo também. Obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Sabe o que Paulo estava dizendo para a cidade de Corinto? Cuidado, tem vários falsos apóstolos aqui. E não é de admirar, porque o próprio Satanás, para enganar as pessoas, sabe o que ele vira? Anjo de luz. Satanás, ele não se apresenta daquela maneira fantasiosa, vermelha, chifrinho, tridente, rabo de dragão, não. Satanás é um anjo lindíssimo, lindíssimo. Ele se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas, para seduzir as pessoas. E ele que influencia as pessoas a abandonarem a fé e se afastar de Deus. E ele escreveu a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, pregue a palavra, pregue as Escrituras. Aí ele explica o porquê. Ele diz assim: pois virá o tempo
em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Paulo estava dizendo o seguinte para Timóteo: Timóteo, pregue a palavra, porque vai chegar um tempo que as pessoas não vão suportar ouvir uma pregação bíblica e vai procurar mestres para satisfazer as suas cobiças. E não é assim hoje. Pastor, eu quero um pastor que me ensina a ser rico. Cobiça. As pessoas querem dinheiro, querem money. As pessoas não querem a salvação da sua alma, as pessoas querem dinheiro. As pessoas estão buscando mestres para satisfazer as suas cobiças. As pessoas querem se sentir bem. É egolatria. As pessoas não querem conhecer a verdade de Deus. As pessoas querem saber o que funciona para eu me sentir bem. E Paulo falou: vai ter muita gente procurando esses mestres, falsos apóstolos. E aí Jesus falou: vai ter gente até fazendo um milagre para enganar muitos. E Jesus falou: cuidado, não acreditem. Não acreditem. E aí tem aqueles falsos profetas que até marca a volta de Cristo. Já ouviu falar sobre isso? Seitas que marcaram a volta de Cristo e se frustraram, porque Jesus não voltou. Tem uma seita aí que disse que Jesus ia voltar, marcou até lá o ano, tal ano Jesus vai voltar. Aí quebrou a cara, Jesus não voltou. Sabe qual foi a desculpa? Não, Jesus voltou assim, mas ele voltou de maneira invisível, ninguém viu. Pelo amor de Deus, né? Tem uma outra seita que falou assim: Jesus vai voltar. Marcaram a primeira data, não deu certo, se frustraram. Marcaram a segunda data, Jesus vai voltar, não deu certo. Daí parece na terceira data, Jesus vai voltar, não deu certo. Sabe qual foi a desculpa? Não, Jesus voltou. É que ele voltou, ele entrou no templo, no tabernáculo celestial. Jesus falou que quando ele voltasse, o mundo inteiro viria, ele não ia entrar num templo. Vocês estão entendendo? Mas Jesus deixa bem claro, lição número 5, o retorno de Cristo. Jesus voltará como um relâmpago, e ele dará fim à grande tribulação. Então olha só, esse é o cenário. Jesus falou que vai ter uma perseguição brutal contra os cristãos. E no auge dessa perseguição, o anticristo vai dominar o mundo, promulgando uma perseguição ainda mais violenta contra os cristãos. Mas dentro dessa grande tribulação, Jesus vai voltar. Ele vai voltar. E aí, ele disse assim, olha que interessante, verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. O retorno de Cristo será brilhante, porque sabe que interessante? Que Jesus ele usa o fenômeno do relâmpago. Você já percebeu que antes do barulho vem a luz? Já percebeu? Vem aquela luz. Jesus está dizendo o seguinte: olha, a minha volta vai ser brilhante, vai ser espetacular, vai ser luminoso, vai ser radiante, e vai ser estrondoso. Assim como o relâmpago faz um barulho, assim vai ser a volta de Jesus, vai ser um estrondo. A volta de Cristo vai ser repentino. Assim como o relâmpago é rápido, assim será a vida de Cristo, será rápido. E a vinda de Cristo será extensivo do Oriente ao Ocidente. Assim será a vinda de Cristo. E eu não vou entrar em maiores detalhes, só no domingo que vem, quando eu falar da segunda vinda de Cristo, que eu vou entrar em maiores detalhes, como vai ser essa vinda de Cristo ao nosso mundo, para vir nos buscar a sua igreja. Amém, meus amados? Deu para entender? Mas a pergunta que não pode calar é o seguinte: essa perseguição um dia virá. Você está disposto e preparado para sofrer por Cristo? Deixa eu falar uma coisa para você. Os nossos irmãos norte-coreanos, eles estão dispostos, estão lá sofrendo. Os nossos irmãos cristãos afegãos estão lá passando mal nas mãos dos talibãs.
Os nossos irmãos chineses que não se dobraram ao comunismo, tá lá, sofrendo na China. Os nossos irmãos nos países totalitários e fechados, ou por causa do islamismo radical, ou por causa do comunismo radical, estão lá sofrendo, mas um dia essa perseguição vai ser global. A pergunta é: você está preparado para sofrer? Porque é isso que nos resta, sofrer por Cristo. E como disse certo cristão, aqueles que não se identificam com o sofrimento de Cristo, também não vão se identificar com a glória de Cristo. Aquele que não carregar a sua cruz, um dia também não carregarão a sua coroa. Aqueles que não estão dispostos a morrer por Cristo, também esses serão indignos para viver com Cristo. De tal maneira que Mateus capítulo 10, Jesus falando de uma perseguição contra os apóstolos, ele diz assim, olha só, presta atenção que ele fala em Mateus capítulo 10, ele diz assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Jesus deixa bem claro que o verdadeiro discípulo sofrerá perseguição. Mas a diferença é que Jesus disse: eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês. E a maior promessa é o seguinte: um dia, Jesus dizendo: eu vou buscar os meus escolhidos, eu vou buscar a minha igreja. A minha igreja. Eu estou falando tudo isso para você preparar o seu coração e para você se examinar que tipo de fé que você tem. Você é um cristão nominal, que não está nem, tanto faz como tanto fez, as coisas de Deus? Ou você tem procurado, mesmo diante das suas limitações, ser um cristão verdadeiro, autêntico, sincero? Eu gostaria muito que você examinasse seu coração, principalmente agora que a gente vai participar da ceia do Senhor. Principalmente agora. A tribulação virá, mas Jesus Cristo virá nos buscar. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ó Deus, dai-nos uma fé robusta, dai-nos uma fé autêntica, dai-nos uma fé prova de fogo para resistir às perseguições iminentes que há de vir, ó Deus. Pai, a Tua palavra é verdade, a Tua palavra não é fantasiosa, não é mentirosa. Sabemos que, assim como as profecias se cumpriram no ano 70, outras se cumprirão na nossa geração. Ó Deus, ajuda-nos a sermos discípulos fiéis, a sermos discípulos até diante da morte, Senhor. Ó Deus, abençoe a vida de cada um aqui, que cada um aqui possa seguir a Jesus de todo o coração. Nós oramos e agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.